Essa aqui é uma fralda Bela Gil e ela já vem com um absorvente costurado dentro, ó. Tem gente que opta por usar ele por fora. Eu uso por dentro. Aí a gente coloca. Só garantindo, tem que abrir a mão assim, ó, pra garantir que a fralda esteja bem esticadinha. Né? Ó, tá montada. Bonita, né? Ela tem os ajustes de botão. Então vai conforme o crescimento do bebê. Minha filha ainda usa no primeiro ajuste. E os botõezinhos para ajustar na barriguinha e na perninha. Ela tá com 7 kg, 63 centímetros. Pra gente ainda é no primeiro ajuste, no primeiro botão. Né? Mas eu acho que isso vai muito da proporção corporal do bebê. Tem amiga minha com um bebê um pouquinho mais leve que usa no segundo ajuste. Vai mesmo de você colocando no bebê e testando e ajustando. Ó, eu vou montar agora uma fralda da Bela Gil com um absorvente extra por cima. Eu dobro assim na marquinha. Aqui. E ponho aqui em cima, ó. Às vezes eu ponho em cima, às vezes eu ponho por dentro. Ó, aí você abre, põe aqui dentro. Aí vai como você achar melhor. Eu prefiro por cima. Eu acho mais prático até pra montar. No caso dessa. Porque aí embola menos, porque tem um absorvente lá dentro. Mas monta bem. Espalha, eu abro minha mão, tá vendo? Ó, aqui meu dedo, eu abro minha mão e vou espalhando o absorvente. Pra garantir que ele esteja bem certinho. A gente abre assim. E tá pronta a fralda. Ela fica maiorzinha, mas protege mais. Pro ajuste da perninha dela, eu coloco no primeiro botão, são 3. Eu ponho no primeiro. E quando você faz isso, é importante fazer assim, ó, com o dedo, senão fica embolado. Ó, vamos pôr a fraldinha? Aí, eu gosto de fazer o ajuste assim, ó. Eu ponho aqui a fraldinha e eu coloco ela mais pra baixo do que se eu fosse colocar uma fralda descartável, que geralmente a gente põe aqui mais pra cima, né? Eu faço ele bem pra baixo aqui, bem aqui, ó, no começo do bumbum. Coloco a fralda aqui em cima e ela já tá ajustada aqui, né, na perninha dela. Então aqui é só fazer o ajuste da barriga e da perninha também, né, mas aqui e põe aqui. Eu procuro tentar colocar bem aqui, ó, na virilha. Como a fralda tá mais pra baixo, quando a gente vai ajustar, a gente puxa pra cima e aperta. O ideal é ficar sempre um espaço aqui, porque quando o bebê senta, a barriga geralmente estufa mais, né? Então aqui, ó, garante que a faixa esteja bem certinha. Quando a gente vai ajustar, a gente puxa um pouquinho pra cima, ó, puxa, pra dar certinho o ajuste, porque senão também pode ficar um pouco largo. E a mesma coisa do outro lado. E aí é importante ver o ajuste. Eu consigo passar o meu dedo, mas não tem um buraco, sabe? Às vezes, quando por acaso eu ajustei um pouco aqui, eu só coloco mais pra dentro, assim, ó, pra ficar bem na virilha. Assim, desse jeito eu percebo que vaza menos. O bom dessa fralda é que ela tem um segundo ajuste lá dentro. Então, ó, tá vendo? Tem um segundo elástico. Eu só garanto que aqui esteja pra dentro para não vazar. Garanto também que esse lado aqui, essa faixa também esteja bem certinha. Aqui também pode vazar um cocôzinho. Então aqui só garantir que tá bem ajustadinho. E aqui às vezes eu preciso fazer um ajuste de novo aqui. Às vezes não, ó, agora tá bonitinho. E pronto. Dependendo da fralda que eu tô usando durante o dia, eu preciso esperar menos tempo pra trocar ou não. Então vai muito da combinação que eu faço. Quando eu tô com uma da Bela Gil só, sem nenhum absorvente extra, eu percebo que de 2 a 3 horas ela aguenta bem e depois eu preciso trocar. Se eu tô com uma Bela Gil com absorvente diurno ainda por cima, aí eu fico 4, 5 horas sem trocar. Quando eu preciso sair, quando eu sei que eu vou ficar bastante tempo sem conseguir trocar, eu faço essa solução. Então eu coloco uma
fralda Bela Gil, que já tem um absorvente dentro, e coloco um absorvente diurno em cima, e aí fico 4, 5 horas. E nunca tive problema de assadura, nunca tive problema ficando tantas horas assim sem trocar. Eu senti uma diferença muito grande porque eu saí da fralda descartável do primeiro mês, pra depois, quando ela completou o mês, eu começar a usar fralda de pano. A fralda descartável eu realmente usava 10 a 15 fraldas por dia, assim, ela vazava muito mais fácil e eu sentia que o bumbum dela ficava muito mais meladinho, sabe? Parecia que a fralda descartável não absorvia bem. Quando eu comecei a usar a fralda de pano, às vezes a gente até abria a fralda e falava, ué, não precisa trocar, tá? E aí a gente foi percebendo que a gente podia deixar essas 4, 5 horas. Na minha cabeça é isso que faz com que eu consiga usar bastante tempo, não fica ali aquele cocô ou xixi em contato com a pele do bebê tanto tempo. Eu nunca arrisquei usar pomada, já me falaram que a pomada da Veleda é uma pomada que é mais natural e poderia usar com a fralda de pano, mas eu fico com medo de impermeabilizar, eu não uso e acho que não tem necessidade. A pele dela fica bem clarinha sempre, eu não sinto necessidade de usar pomada com a fralda de pano. A higienização dela, eu tenho os paninhos da Bebês Ecológicos, então eu sempre passo uma água morninha no bumbum dela, então eu sempre limpo com água quando eu tô em casa. Quando eu tô na rua, é o lenço umedecido porque eu acho mais prático, mas eu também procuro usar um lenço umedecido um pouco mais naturalzinho, assim, pra passar pra não ter nenhum problema de irritação. A higienização dela é sempre com uma água morna em casa e um paninho, eu também não uso algodão. No começo eu usava algodão e eu achava muita coisa, sabe, descartar muito lixo. Eu uso esses paninhos que são laváveis, então eu consigo reutilizar. Lavo junto com a fralda. Na máquina da fralda, eu já coloco os paninhos que eu usei pra limpar o bumbum dela. Quando você usa a fralda de pano, ela fica com um volume um pouco maior do que se fosse uma fralda descartável. O que pra mim foi muito bom no começo foi usar aqueles extensores de body. Eu usava aqui embaixo, então eu ligava uma parte do body a outra, porque realmente era uma questão aqui de baixo que eu precisava estender um pouquinho mais pra conseguir usar as roupinhas dela por mais tempo. De fato, tem roupinha dela que eu percebo que às vezes ela tá crescendo, a roupinha vai ficando pequena e eu deixo assim, guardada. Se um dia eu usar a fraldinha descartável, que eu precisar usar numa troca, são essas roupinhas que servem com roupinha descartável. E as roupinhas maiores eu acabo usando com fralda de pano. Eu não sinto que ela use um número maior por causa da fralda de pano, mas sim, fica um volume grande e dependendo da roupa, tem umas roupas com uma modelagem um pouco mais estreita, aí fica mais complicado fechar. E o extensor de body super resolve essa questão, que a gente consegue usar as roupinhas por mais tempo, só prendendo aqui embaixo mesmo. No começo eu ficava preocupada, porque eu achava que tava apertando ela, principalmente na barriga. Do jeito que eu ajustava, às vezes parecia que a barriga ficava estufada. Assim, pelo que eu percebo, ela não fica incomodada, porque eu acho que um bebê incomodado chora. Eu coloco a fralda de pano, ela fica super bem, ela não reclama. As marquinhas que ficam, eu percebo que ficam quando eu uso fralda descartável também. A pele dela marca com facilidade. Se ela não tá chorando, se ela não tá reclamando, é porque ela tá bem e tá confortável. Um bebê que estivesse desconfortável nunca dormiria, assim, sabe? Então, às vezes, quando eu vejo que tem uma marquinha e ela não tá reclamando, eu acho que o ajuste tá certo. Por 2 vezes, eu tive que usar fraldas descartáveis. A primeira vez eu usei por 15 dias depois da vacina de rotavírus. Me recomendaram não usar fralda de pano, porque a vacina do rotavírus, ela tá com o vírus vivo ali e ele fica sendo eliminado. Tem mães que eu conheço que continuaram usando fralda de pano nessa fase. Eu preferi não usar, então eu fiquei 15 dias usando fralda descartável. E também, uma vez a gente viajou, no lugar que a gente ia não tinha máquina de lavar. Seria só um final de semana, eu achei que seria muito trabalhoso ficar lavando as fraldas no chuveiro e a gente optou por levar fralda descartável. Tanto nessas 2 experiências a gente percebeu o quanto a fralda descartável ela vaza mais, exige uma necessidade de troca maior. Nesse final de semana que a gente viajou, muitas roupinhas tinham cocô vazado. Raramente ela vaza cocô na fralda de pano. Depois que você aprende o ajuste, você não tem mais cocô vazando na roupinha. Eu nem sabia mais o que era isso. Essas 2 ocasiões eu tive que usar fralda descartável e era muito cocô vazado nas costas inteira. Uma necessidade de troca de fralda realmente de 10 a 15 fraldas por dia. E na fraldinha de pano não, ela fica super bem em algumas horas com a fralda, não vaza cocô, não vaza xixi. Então eu acho que é só realmente para as mães que estão com uma dificuldade de ajuste no começo, que tá vazando, assim, é só uma questão de adaptação mesmo. Uma hora você vai aprender o ajuste, vai ficar mais confortável mesmo, sabe? No começo pra mim era muito difícil, vazava muito cocô, vazava muito xixi. Mas uma vez que você passa por isso, eu acho muito difícil você querer voltar pra fralda descartável, porque as 2 ocasiões que eu precisei usar, pra mim foram experiências assim traumáticas, de muito cocô vazado.
E eu não tava mais acostumada com isso. Uma dica que eu poderia dar, além dessa paciência no início, de que sim, vão ocorrer alguns vazamentos e às vezes até pode ficar um pouco desanimada por causa disso. Hoje em dia eu acho que existe bastante gente até usando fralda de pano e muita gente produzindo conteúdo que mostre como que faz o ajuste, como que faz pra lavar. Então acho que hoje na internet tem muitas dicas e foram elas que me ajudaram. Foi um vídeo que eu assisti que me ajudou no ajuste que eu precisava e a partir desse vídeo que eu consegui usar fralda de pano de vez. Além da paciência no começo de que não vai ser na primeira fralda de pano que vai dar certo, pode ser, né? Pode ser que tenha mãe sortuda que consiga na primeira fralda de pano, mas além da paciência é de fato buscar essa informação, buscar esses vídeos que ajudem, porque pra mim foi essencial pra conseguir usar fralda de pano 100% do tempo. Eu tinha muito medo de usar fralda de pano quando a gente saía. No começo, no primeiro mês, a gente usava fralda de pano em casa e pra sair a gente usava fralda descartável. Assim, o trabalho é o mesmo, a diferença é que você não joga fora, a gente guarda num saquinho impermeável, coloca na bolsa, quando chega em casa coloca no balde. Usar 100% do tempo também a fralda pra mim foi um marco importante, assim, sabe? De conseguir essa independência, assim, falar assim, ó, eu consigo usar fralda de pano 100%.